Coloca o dedo no coração, vai clicando muitas vezes, e também da seguinte maneira, coloca o dedo sobre esse aviãozinho aí, ó, e dispara aviãozinhos para todas as pessoas que você sabe que curte um bom conteúdo e que vai ser edificada com a palavra que pode transformar a vida, que é a palavra de Deus. Nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios, versículo a versículo, e hoje nós estamos no capítulo de número 20 e vamos ler os versículos de 11 a 15, 5 versículos que vão inspirar o nosso dia, o nosso coração, e vamos colocar em prática no poder do nome de Jesus. Abraço para você, Glaucia Jimenez, que também esteve presente aqui comigo no Empreendedor Real, e eu quero ouvir também o feedback de todos vocês que tiveram. Muita gente já deu seu feedback, eu quero o seu feedback também. Por favor, me digam o que vocês acharam e como foi para vocês a apresentação dessa grande visão que é empreender para expandir o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai chegar em lugares longínquos quando nós, os cidadãos do reino, começarmos a avançar e empreender debaixo do espírito de sabedoria que emana do Cristo Jesus. João BH Galo, bom dia para você. Bom dia, gente. Sempre bom estarmos conectados. Gente, eu começava essa live hoje falando sobre uma palavra pequena, né, mas que faz toda a diferença em nossa vida, a palavra autenticidade. Autenticidade. Eu me lembro, e sou de uma época que, quando eu era criança e adolescente, a gente teve o mercado, né, internacional aberto para o Brasil, e nós tivemos uma enxurrada de produtos importados, muitos, obviamente, com boa qualidade, mas também muitos produtos de má qualidade. E a maioria desses produtos, que na década de 90, final de 80, início de 90, principalmente início de 90, entrou no Brasil como uma enxurrada, foram produtos que vinham do Paraguai. E aí acabou se criando uma cultura do produto falsificado. Tudo que era falsificado a gente dizia é do Paraguai, né? Tudo que não era original, a gente dizia isso é do Paraguai. Podia até não ter sido fabricado no Paraguai, como de fato o Paraguai nunca fabricou coisa nenhuma, né? Na verdade, a maioria dos produtos vem dos tigres asiáticos, vem da China, vem de Taiwan, vem daquela região lá, mas a gente atribui falsificação normalmente ao Paraguai. Isso ficou tão forte na nossa geração que até hoje o Paraguai ainda é, para nós, da minha geração, sinônimo de falsificação. E é claro que não tem nada a ver mais, né? Então a gente diz assim, isso é do Paraguai. Bom, a minha pergunta é, e você? Você é original ou você é do Paraguai? Né? Com todo respeito aos meus irmãos paraguaios, né? Tenho muitos amigos e irmãos paraguaios, é só um clichê do brasileiro para falar sobre autenticidade. Você é autêntico, você é original ou você é uma cópia? Ou você não tem a sua originalidade? Eu me lembro que às vezes a gente recebia presentes, né, e a gente olhava logo, de onde é? É do Paraguai, né? Bom, por quê? Porque era sinônimo de falsificação, né? Falsificação. Tinha-se essa ideia de que tudo que vinha do Paraguai era falso. E você? Você se considera uma pessoa autêntica ou você, infelizmente, não consegue ver em si mesmo a autenticidade? Eu sei que é difícil responder essa pergunta, portanto eu não espero que você seja tão objetivo não, e nem tão transparente assim. Eu só quero que você faça uma autorreflexão sobre isso. Será que eu sou alguém autêntico ou será que de fato eu sou alguém que não tem autenticidade, né? Eu sou uma pessoa falsa. Bom, muitas vezes, irmãos, nós vivemos como verdadeiros camaleões, né? Alguém já estudou sobre camaleões? Os camaleões são pequenos lagartos que se adaptam ao ambiente que eles estão com o objetivo de se proteger de predadores, se proteger contra possíveis ataques. Então, o camaleão ele costuma se camuflar e se adaptar ao ambiente que ele está com um sistema de proteção. Bom, aqui eu tenho algumas respostas dizendo, livre aí, estou pato dizendo, eu sou autêntica. A Glaucia Jimenez diz assim, aqui na minha cidade falam assim, olha o crente do Paraguai, tá vendo?
muda de acordo com o ambiente. Verdade, somos mais camaleões que de fato autênticos, disse Diógenes Braga. Esse é um fato, né? Então muitas vezes, eu quero que você faça a autorreflexão, muitas vezes o camaleão ele faz isso, ele se adapta ao ambiente em que ele vive com o objetivo de proteger-se. Então não é por maldade, mas muitos seres humanos acabam fazendo isso também. Eles acabam se adaptando ao ambiente que estão para autoproteção, né? Porém, muitas vezes, da parte dos seres humanos, isso pode mostrar uma fraqueza de caráter, né? Eu me lembro que o irmão Reagan, né, que é o precursor da palavra da fé, aquele que foi realmente o idealizador do ministério ao qual hoje eu faço parte, e o criador do Rema, né, o irmão Reagan, ele conta algo interessante, né? Ele entendeu a palavra de Deus, entendeu a palavra da fé como algo autêntico, como algo que revela o caráter de que nós somos, e decidiu acreditar. E muitas e muitas vezes ele conta em seus livros que ele cruzou os Estados Unidos para pregar em conferências, em outras igrejas, sobre o tema prosperidade, com um sapato furado e um carro com os pneus careca. Parecia que ele não estava sendo realista com a sua verdade, parecia que ele era falso. Quando você prega, eu sou próspero, e anda com o sapato furado. É porque a nossa autenticidade não está pautada nas coisas que nós vemos, e sim naquilo que nós cremos. A nossa autenticidade tem que ser com base na palavra de Deus. A autenticidade é a característica daquele que é original. Bom, o que é que eu sou originalmente? Eu sou originalmente pobre ou eu sou originalmente próspero? Eu sou originalmente próspero, ainda que eu não esteja manifestando fisicamente toda a prosperidade que eu gostaria, ainda assim de maneira original eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então o irmão Reagan, ele se apegou a essas verdades de forma autêntica por aquilo que a palavra de Deus diz e assumiu aquilo como parte do seu caráter. Aquilo que a palavra de Deus diz, eu sou. Aquilo que a palavra de Deus diz, afirma, eu afirmo. Aquilo que a palavra de Deus aprova, então eu aprovo. Então eu sou autêntico segundo o caráter de Deus. Eu sou autêntico segundo os olhos do meu Pai. Eu sou autêntico segundo aquilo que a palavra fala. Então eu preciso viver em autenticidade segundo as Escrituras Sagradas, sem fingimento, sem falsidade. Veja, o apóstolo Paulo, falando certa vez a seu discípulo Timóteo, ele disse sobre uma fé sincera. Uma fé sincera que ele viu na avó de Timóteo, chamada Lóide, na mãe de Timóteo, chamada Eunice, e também na vida de Timóteo era revelada essa fé sincera, uma fé sem fingimento, uma fé autêntica. Veja, a palavra sincera, ela se origina em algo bem peculiar e interessante, né? É uma palavra grega, e na época do Império Greco-Romano, né, eles comercializavam muitas estátuas, até porque era um povo extremamente idólatra, então eles faziam estátuas, e essas estátuas eram feitas de mármore normalmente eram feitas de mármore, e era difícil encontrar um mármore perfeito. O mármore normalmente ele vem com algumas porosidades, uns buraquinhos assim. Então o que eles faziam? Quando eles faziam aquelas estátuas, eles não ficavam lisinhas, ficavam cheias de poros ou buracos. Eles passavam cera para tapar o buraco. Então ninguém via, né? Mas não era autêntico. Autenticamente aquelas imagens, aquelas estátuas, elas tinham perfeitos buracos dentro, mas eles cobriam com cera. E a cera cobria o defeito, né? Era uma camada que tirava a autenticidade e tampava, maquiava o defeito. Mas quando alguém queria comprar algo que realmente era autêntico, dizia, eu quero sem cera. Tem que ser sem cera. A palavra sem cera é que dá origem à palavra sincero, né? Quando a Bíblia diz que nós devemos ter uma fé sincera, nós precisamos ser sem cera. Nós precisamos ser realmente sem máscara. Nós precisamos ser sem realmente jeitinho para maquiar defeito, né? Nós precisamos ser autênticos, é isso que nós precisamos entender. Infelizmente, muitos de nós acabam se adaptando. E aí o irmão Reagan conta uma história sobre essa questão da adaptação. Depois que ele entendeu a palavra da fé, ele passou a desfrutar de um estilo de vida superior. A sua realidade vital, que era manifesta ali, que não era condizente com a verdade da palavra, foi se adaptando.
Porque quando você assume a sua vida, o seu caráter, quando você assume realmente a sua autenticidade, segundo o que a palavra é, aquilo que é natural tem que se adaptar àquilo que é espiritual. Por quê? Porque o que é espiritual é maior do que o que é natural. Porque aquilo que é visível veio a existir a partir do que não se vê. Então o mundo invisível foi que criou o visível. Então se o mundo invisível foi que criou o visível, logo o mundo invisível é maior do que o visível. Então quando eu fecho o meu caráter, quando eu fecho quem eu sou, a minha autenticidade, segundo a palavra de Deus, aquilo que é natural tem que se converter àquilo que é espiritual. Vai ter que se adaptar. E foi assim na vida do irmão Reagan, e ele passou a desfrutar de um tempo de glória, de honra, e inclusive livre de toda doença, livre de todos os sintomas, e viveu uma vida de paz. Durante 14 anos, relata ele, durante 14 anos, ele viveu livre de todos os sintomas, sem precisar tomar um só comprimido, uma só aspirina, um só analgésico, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ele aceitou a sua autenticidade pela palavra que diz que ele é curado em Cristo Jesus. Agora veja, depois de 14 anos, um belo dia, ele foi em uma reunião ministerial com outros pastores, se reuniu com eles, e aí voltou para casa, e quando chegou em casa ele estava com dor de cabeça. Dor de cabeça. E reclamou com a esposa, disse, estou com dor de cabeça. E a esposa disse, toma um remédio. Ele disse, não, eu estou achando estranho porque tem 14 anos que eu não sinto nada, nem dor de cabeça, nada. 14 anos que eu estou livre de todo remédio. Por que de repente essa dor de cabeça surgiu, apareceu do nada? E aí ele foi orar e o Senhor disse, não foi do nada. Não foi do nada. Essa dor de cabeça, ela é consequência do seu mau ato de falar mal de outros pastores. Veja, ele relata essa fraqueza no seu livro. E ele diz que o Senhor disse a ele que a dor de cabeça era consequência, era resultado de ele ter falado mal de outros pastores. E ele então retrucou e disse assim, eu não falei mal de ninguém não. Eu nunca me reuni com ninguém para falar mal. Ele disse, mas nessa manhã, quando você se reuniu com outros pastores, e eles estavam falando mal de outros pastores, você no meio deles fazia, Ele disse, mas eu não concordava. Ele disse, mas você se adaptou para não perder o ambiente em que você estava vivendo. Então veja, muitas vezes a gente concorda com coisas que discordamos só para não perdermos a conexão com alguns ambientes que nós desejamos estar presentes. E eu te pergunto, quantos ambientes você tem se adaptado para não perder a conexão com este? Será que nós não estamos sendo de fato camaleões no que se trata a adaptações e fugindo da nossa autenticidade? Quantas vezes, em um grupo de pessoas que falavam coisas que você não concordava, você aceitou aquilo só para pertencer ao grupo? Eu não estou falando de mau caratismo, eu estou falando do que o camaleão faz. Por que ele faz isso? Ele faz isso para proteger a si mesmo, para proteger-se diante de um ambiente, muitas vezes por medo. Então, muitas vezes por medo nós nos adaptamos, muitas vezes por medo de perder nós fingimos, muitas vezes por medo de que alguém nos julgue a gente aceita, muitas vezes por medo de ataques de predadores a gente se adapta ao ambiente, e isso é danoso e prejudicial. Nós não podemos ser como camaleões. Muitas vezes agimos como verdadeiros camaleões, adaptando-nos aos ambientes que estamos. E isso mostra uma fraqueza de caráter. Ser autêntico é permanecer firme em suas próprias convicções. É isso que nós precisamos ter em mente. Agora, ser autêntico também, por outro lado, não significa ser inflexível. Tem gente que é inflexível e se esconde atrás de uma pseudo-autenticidade. Veja, o que é ser autêntico e o que é ser inflexível. Ser inflexível é não ser aberto para outras opiniões, com a justificativa de que se é autêntico. Sabe, nós não sabemos de todas as coisas.
Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não conhecemos tudo. Certamente sempre existirá alguém que sabe mais do que eu sobre determinado assunto. E eu preciso ouvir todas as opiniões. Eu preciso fazer uma análise crítica de todos os fatos para depois me posicionar sobre uma convicção. Porque se você for inflexível, você não vai ser autêntico, você vai ser obstinado. Tem pessoas que são completamente obstinadas. Se não for a opinião delas, elas se retiram do grupo. Né? Pessoas que entram em grupos de WhatsApp, por exemplo, de conversa, de trocas de conversa, e quando alguém os confronta com uma opinião que não é a dela, ela foge do grupo, ela sai, estou saindo do grupo. Veja, isso é inflexibilidade. Isso se chama, infelizmente, pessoas que são completamente bitoladas, fechadas, né? E acabam se tornando extremamente... como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui agora. Eu acabei de falar ela agora há pouco, mas vou tentar falar de novo. Vou lembrar aqui. Obstinada. Uma pessoa completamente obstinada. Então, a autenticidade ela tem que ser acompanhada de amor, disse Andresa Guimarães. E é exatamente isso. Veja. Agora, todas essas coisas têm que partir de quê? Do autoconhecimento. Então eu quero dar 5 dicas para você, antes da gente entrar nos versículos aqui, eu quero dar 5 dicas para você sobre autenticidade, né? 5 comportamentos de alguém que é autêntico. Primeiro comportamento é que a autenticidade parte do autoconhecimento. Você nunca vai ser autêntico se você não sabe a sua origem, né? Você precisa realmente, como cristão, mergulhar nas escrituras e aceitar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Veja, se eu encontro um crente hoje, ele diz, eu sou um pobre pecador. Eu sou pecador sim, porque eu pequei. Deixa eu te dizer uma coisa. Então começa aí, você é falso, você não é autêntico. Porque a Bíblia diz que você é justo. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo na cruz te justificou. Te tornou alguém justo diante de Deus. Ah, mas eu pequei. Porque você acredita que é um pecador. O problema é seu. Né? Você está equivocado sobre a sua própria origem, sobre quem você é. Você não tem um autoconhecimento, uma autoimagem bem definida. Então a autenticidade parte em primeiro lugar do autoconhecimento. Nunca haverá autenticidade sem o conhecimento devido de si mesmo, segundo a base daquele que te criou. A única pessoa que pode dar certeza acerca daquilo que você é o seu Criador. Não é o produto. Preste atenção nisso. Não é o produto que diz para o fabricante do que é que ele é feito. Ao contrário, é o fabricante que descreve no produto aquilo pelo qual ele foi feito. Pegue um produto e você vai ler lá que o fabricante deixou a completa concepção escrita. Pega uma pasta de dente e você vai ver lá ingredientes, né? Aí vai ter toda a descrição. Quem colocou aquilo não é o produto, quem coloca aquilo é o fabricante. Então quem determina que você não é você, é Deus que te fabricou, né? Por mais que você se veja e se ache um pecador, o fabricante está dizendo, ei, você é justo, ei, eu te justifiquei em Cristo Jesus. Então a autenticidade parte a princípio do autoconhecimento. Um autoconhecimento é acompanhado de autoanálise, autojulgamento, autocrítica. Você precisa estar todo o tempo olhando para si mesmo e fazendo autoavaliação. Você entende? Isso tem que ser algo constante na tua vida. Essa é a primeira parte. A partir daí, talvez você vá descobrir algumas crenças limitantes que alcançaram a sua mente, que não dizem verdade sobre você e que te impõem medo. Lembra que eu te falei que muitas vezes nós nos adaptamos ao ambiente por causa dos nossos medos? Então, o segundo ponto é transforme o medo em força. Descubra quais são as suas fraquezas e se cerque de pessoas que possam ajudar você a superar tais desafios. Se você quer ser alguém autêntico, transforme o seu medo em força. Cerque-se de pessoas que possam te ajudar a superar os seus desafios. Isso é algo importante demais. Ponto 3. Diga somente a verdade. Claro que muitas vezes a verdade precisa ser dita de maneira doce e amável, para que não machuque, não venha ferir pessoas. A verdade deve sempre libertar e nunca ferir. O mundo diz que a verdade dói. É mentira, a verdade liberta, segundo as Escrituras Sagradas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem diz que a verdade dói é o mundo, na expectativa de que você a abandone.
que ninguém vai conscientemente andar em direção à dor, né? Se você coloca na sua cabeça que a verdade dói, você vai fugir da dor, logo você foge da verdade. Mas a Bíblia diz, e essa é a nossa autenticidade, que a verdade nos liberta. Bom, se a verdade liberta, obviamente nós vamos caminhar em direção à liberdade, porque é isso que todos nós buscamos. Então diga sempre a verdade, ainda que isso lhe cause prejuízo, mas seja alguém autêntico, diga sempre a verdade. Ponto 4, nunca se compare com ninguém. Quem é autêntico não tem cópia, né? E ainda que tenha, ele se torna sempre a referência, ele é original. Então não precisa se comparar com ninguém, porque você não é cópia de ninguém, você é original. Quando Deus criou a humanidade, ele não a criou em uma série, né? Vou fazer agora o lote de número 652 de Marcelos. Não. Individualmente os criou um a um e os conhece individualmente. Então, pense nisso, não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém, a não ser com seus próprios resultados. Compare você com o você de ontem, né? Se coloque diante do espelho e vê se você não se envergonha de quem você se tornou em relação ao seu eu com 18 anos de idade, com 17 anos de idade. Se você tivesse um encontro com o seu eu de 17 anos de idade, 18 anos de idade, 16 anos de idade, o seu eu de 17, 18 se envergonharia ou teria orgulho de quem você se tornou, né? Então não se compare com ninguém, a não ser consigo mesmo, com seus próprios resultados. Deu para entender isso? E aí você será alguém autêntico. E por último, celebre quem você é. Ponto 5. Celebre quem você é. Tem gente que celebra todo mundo, elogia todo mundo, mas não se vê realmente à altura daquilo que se é, né? É curioso como recentemente eu vi numa reunião em um culto em que o pregador, o ministro de um culto de jovens, disse assim: olha, quem se sente feio, vem aqui na frente. É uma direção muito doida, né? Mas era um profeta, e o profeta diz: quem se sente feio, vem aqui na frente. E você fica imaginando, bom, deve ir fulano, beltrano, ciclano. Bom, o fulano, beltrano e ciclano que você pensou não foi. Agora, as pessoas que foram na frente, que se consideram feias, na minha opinião, eram as pessoas mais bonitas que estavam no lugar. E você vê que essa questão de beleza é uma questão de ponto de vista. Não tem um estereótipo perfeito, né? Então veja dentro dessa perspectiva e celebre quem você é. Celebre quem você é. Irmãos, eu sei que eu não sou nenhum Brad Pitt, mas eu celebro e eu sei que eu sou a minha melhor versão. Então eu procuro cuidar bem do meu cabelo, eu preciso cuidar bem da minha pele, eu preciso vestir bem, eu só ando perfumado, eu celebro quem eu sou. Eu sou sempre a minha melhor versão. Quem me encontra, quem vive perto de mim, quem tem realmente intimidade, sabe que eu sou, e até me chamam de vaidoso. Mas não é que eu seja vaidoso. Na verdade, eu vivo a celebrar a mim mesmo. Eu vivo a celebrar aquilo que eu sou. Então, pega essas dicas e nós vamos agora para o versículo de número 11 de Provérbios 20. Então diz assim: as crianças mostram quem são por sua própria conduta, se agem de modo puro ou correto. Veja, até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro ou correto. Crianças é o melhor exemplo de autenticidade, né? É o melhor exemplo de autenticidade. Eu sou a minha melhor versão. As pessoas estão falando aqui, ó, coisa linda, é isso mesmo, tá vendo? Que maravilha. Tia Angela Cury disse assim: compare consigo mesmo, celebre quem você é. Beleza interior é importante, celebre quem você é, celebre você mesmo, isso mesmo. Faça isso todos os dias. Então veja, ele diz que criança é o melhor exemplo de autenticidade. Elas sabem exatamente quem elas são e elas demonstram quem elas são. Criança não sabe fingir. Então se compare com a criança. É por isso que a Bíblia diz: se nós quisermos herdar o reino de Deus, teremos que ser como crianças, né? Simples, sermos autênticos em todo o tempo. Provérbios capítulo 20, verso 12 diz:
ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ambos são dádivas do Senhor. Veja, os sentidos muitas vezes é que nos traem. Nós muitas vezes somos traídos pelos próprios sentidos. O que a gente precisa entender é que a gente não vive pelo sentido, a gente vive pela palavra. Veja que interessante, se você cria uma autoimagem com base na palavra, a palavra nunca muda. E se ela nunca muda, a sua autoimagem nunca muda. Mas se você olhar para você num espelho, antes de uma festa de casamento, onde você está arrumado ou arrumada, maquiada e bem vestida, e olha para você no outro dia depois que você acorda, talvez você acredite que você não seja a mesma pessoa, e aquilo que os seus olhos veem vão acabar traindo você de alguma maneira, ou positivo ou negativamente. Ou você vai se super exaltar com a pessoa que você não é maquiada, ou você vai se decepcionar com a pessoa que você acordou no outro dia. Então é melhor você ficar com o que a palavra de Deus diz, do que criar uma autoimagem com base nos sentidos. Como tia Ângela falou, existe a beleza exterior e ninguém está desconsiderando isso, mas é um ponto de vista e é relativo. Mas a interior, esta é concreta e com base na palavra de Deus. Então, ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Devemos usar, mas cuidado para não sermos traídos pelos nossos sentidos. Versículo de número 13 diz: se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. Veja, pessoas que vivem na preguiça, montados na preguiça, e vivem botando desculpa em tudo e em todos, são um exemplo claro, falta de autenticidade, né? Veja, cada um é responsável pelos seus próprios resultados. Claro que seus resultados vêm de Deus, né? Mas a partir de Deus nós precisamos tomar posicionamento. Tem muita gente em troco, em nome da fé, montado num bicho chamado preguiça. E acordam meio-dia, 2 horas da tarde, não fazem nada na vida. Estou esperando em Deus. Está esperando em Deus nada, rapaz. Está esperando o mundo desabar em barranco para tu morrer encostado. Essa é que é a grande verdade. Então, vamos sair da cama, vamos nos levantar e vamos realmente fazer aquilo que interessa. Por favor, vamos ser produtivos. Versículo 14 diz: o comprador pichincha e diz: não vale nada o teu produto, mas depois conta vantagens do seu bom negócio. Veja, quem desdenha quer comprar. Veja, nunca se venda pela opinião alheia. Nunca se venda. Tenha senso de alto valor. Nunca realmente crie imagem com base no que as pessoas falam sobre você, porque quem desdenha quer comprar. Quem quer comprar pichincha, né? Diz que não vale nada e depois fica se gabando, sabe? Muitas pessoas que falaram que você não é, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo, na verdade estão mais com inveja e com vontade de ser você. Portanto, não se firme sobre o que as pessoas falam, se firme sobre a sua autoimagem construída pela palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas que falam isso e pechincham e falam mal do produto, depois se gabam do negócio que fizeram. Então veja, não crie a sua imagem com base na opinião alheia. Nunca, jamais. O comprador pechincha e diz: isso não vale nada, mas depois conta a vantagem de seu bom negócio. Então, na maioria das vezes, quem desdenha quer comprar, né? Se alguém está falando mal de você, normalmente está querendo ser você. Então, não se firme sobre a opinião das pessoas que te denigrem o tempo inteiro, tá bom? Verso de número 15, para terminar: as palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas do que grandes quantidades de ouro e rubi, né? Outro ponto da autenticidade é saber que ela é firmada sobre o conhecimento e não sobre a riqueza. Você não é o que você tem, você é o que a Bíblia diz. Então fique firme e pode ter a riqueza que quiser, né? E Deus tem interesse que você tenha mesmo, mas isso não muda a tua origem, não muda a tua autenticidade. E essa é de fato uma verdade absoluta, né? Chegamos no final de mais uma live, de mais um estudo sistematizado do livro de Provérbios, e para mim é sempre uma grande honra estar com você. Todas as manhãs, todos os dias tem live.
Todos os dias tem live. Gente, se você está em Belo Horizonte e região metropolitana, alô BH e região metropolitana. Se você é mulher e está nessa região, eu tenho um convite especial para você. Você é mulher, está em Belo Horizonte, região metropolitana, o convite agora é para você. Amanhã, terça-feira, nós teremos o último culto do ano do nosso ministério Mulher Absoluta. Mulher Absoluta. E na ocasião, pela primeira vez esse ano, quem estará ministrando e pregando para estas mulheres gloriosas e absolutas será esse vaso que vos fala. Então, amanhã, terça-feira, aqui na nossa igreja, sede no Carlos Prates, nós teremos o culto da mulher absoluta. Mulher absoluta. Eu estarei ministrando, minha esposa também, Kátia Pacífico, e a profeta Silvia, que veio de Sarzedo para nos abençoar também. Então, nós estaremos juntos amanhã às 19h30 para celebrarmos juntos o nosso último culto das mulheres absolutas. E eu vou trazer uma palavra poderosa sobre as emoções femininas, né? Trazendo equilíbrio segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, não perde tempo, anota aí na tua agenda, salva essa data, é amanhã, terça-feira, Mulher Absoluta, comigo, pastor Marcelo Carvalho, Kátia, minha esposa, e a profeta Silvia, que virá de Sarzedo, e vai ser um tempo poderoso. Você é minha, na verdade, convidada especialíssima. Estaremos juntos, faremos uma grande festa amanhã à noite e eu te espero aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês e até logo mais, em nome de Jesus. Bye, tchau!